é só mudar o mindset. Será? Traduzindo aqui, mindset, pensamento. Digamos que você não esteja bem. Reclame de tudo. Acha que tudo tá ruim. Tá sempre vendo o lado negativo das coisas. Então é simples, é só mudar o pensamento. Como? Tem gente que fala que se tu não muda o pensamento, o problema tá contigo. Tá em ti. Então significa, se eu tô vivendo uma situação horrível, é simples. É só eu começar a ver o lado bom dessa situação horrível. Ela tem lado bom? Tu tá ansiosa, tá depressiva, às vezes não sabe nem qual é o motivo, e aí chega alguém e diz: mas para de pensar nisso. A ansiedade só vem porque tu tá pensando coisas negativas. Alguém te ensinou a pensar positivamente quando o mundo tá caindo na tua cabeça? Pra mim, ninguém ensinou. Desconheço essa técnica. Então significa que para eu mudar o pensamento, eu sufoco o sentimento e deixo ele lá guardado. Todo dia de manhã, eu levanto, tomo café e desligo o sentimento ruim. É simples. Será? Ok. Eu não tô dizendo aqui que a gente precisa ser negativa. Mas eu acho sim que a gente tem que viver o sentimento até esgotar. A gente tem que sentir aquilo. Tá ruim? Tá. Tô ansiosa? Tô. Sinto que as coisas não têm finalidade, que eu acordo e vou dormir no final do dia sem nada diferente ter acontecido na minha vida. Ou não. Eu tenho um problema, eu conheço a raiz do problema e eu não consigo mudar. Uma coisa é certa. Pra gente começar tentando mudar esse sentimento, essa ansiedade, angústia, depressão, a gente precisa tomar algum tipo de ação. Seja ela a menor que for. Sim, eu sempre prego aqui que a gente precisa sair da zona de estagnação. A gente precisa entrar na zona de ação, porque senão realmente vai ser só reclamação ao vento. A gente reclama que não tá bem por X motivo, não faz nada para mudar e amanhã a gente reclama de novo. Pode viver esse sentimento ruim, sentir ele mesmo, mas começar a te mexer, começar a dar uns passinhos para mudar isso. Com certeza tu conhece alguém que já esteve num período de depressão que sequer conseguia levantar da cama para tomar banho, ou no máximo tomar banho. Esse tipo de situação, essa pessoa, ela precisa, no mínimo, de um médico. Ela precisa tomar antidepressivo, ansiolítico, ela precisa fazer uma terapia, ela precisa buscar ajuda para a saúde dela. Mas vamos retomar um pouquinho e vamos pensar em outras coisas. Eu só tô um pouco angustiada. Eu sei porque eu tô angustiada. E eu sei que eu posso mudar o motivo da minha angústia. No momento em que eu tenho noção dessa necessidade de tomar uma ação, eu já tô mudando o meu pensamento. Eu já tô conseguindo ver uma luz no final do túnel, porque a mudança de mindset é exatamente isso. Eu tô no escuro e eu vejo uma luz no final do túnel, e tomara que não seja o trem. As brincadeiras à parte, a mudança de mindset, a mudança de pensamento, ela só ocorre quando a gente toma uma ação. Claro, no caso que eu citei de depressão, muitas vezes outra pessoa precisa tomar a decisão por aquela que não tá conseguindo nem levantar da cama. São situações extremas, mas e nas situações cotidianas do dia a dia? As coisas que a gente tem poder de mudar. Só que vai ser cansativo, vai ser ruim, vai ter que ter aí um período de adaptação. A gente pode mudar. A gente tem que levantar e agir. Para tudo tem solução. Só para a morte que não.
E muitas vezes uma coisa pequenininha que tava ruim, que a gente foi lá, foi deixando, foi jogando debaixo do tapete, ela vai crescendo e ela vai ficando insuportável. E antes, o que era uma atitude simples para se tomar e mudar aquilo, vira um problema bem complexo. Então, quando a gente fala em mudar o pensamento, é mudar a ação, tomar a ação para si e aí sim, começar a mudar o pensamento. Ou vai me dizer que quando tu tem um problema e tu encontra uma forma de solucionar ele, tu não fica motivada? É a mudança de pensamento acontecendo. Por exemplo, eu estou me sentindo muito agressiva com as pessoas. Isso tá me incomodando e me gerando problema. Eu vou desligar uma chavinha e vou me tornar uma pessoa super agradável com todos? Funciona assim? Para mim, não. Eu preciso entender o que tá me fazendo ficar agressiva com as pessoas. É uma crença limitante que eu tenho? É falta de inteligência emocional? São as pessoas com as quais eu tô me relacionando? E muitas vezes mudar o foco ajuda. Ajuda a gente sair daquela bolha em que a gente só enxerga o problema. E a gente não parte para a zona de ação. Olhar outras coisas, pensar em outras coisas, criar novos projetos. Também funciona. Não, o mundo não é cor-de-rosa, eu já falei aqui várias vezes. Mas a gente pode dar uma corzinha nele quando ele tá muito cinza ou muito preto e branco. Só que às vezes é confortável deixar do jeito que tá. Até chegar ao limite, até chegar a gota d'água. Te mexe, entra na zona de ação, faça alguma coisa, porque tu vai estar fazendo por ti. A maneira como tu atua nos teus fracassos, nos teus desafios, nos teus sucessos, nos teus obstáculos e a concepção que tu tem de esforço vai sempre te ajudar a seguir. Quando a gente consegue entender o tanto de esforço que a gente vai ter que fazer para aquela real situação ser modificada e que depois disso sim a gente vai colher o resultado, nos ajuda a movimentar o que a gente está parado. Tudo isso muda a tua forma de pensar. Uma coisa é certa, a gente tem que estar sempre preparado para a mudança. Tudo muda o tempo todo numa velocidade extraordinária. E se tu quiser ficar presa às tuas raízes, se tu quiser ficar lá agarradinha com uma situação que já não existe mais, isso só vai gerar desgaste. Eu não sei se tu acredita em signo, horóscopo, coisas do gênero. Eu acredito bem pouquinho. Mas eu sou taurina. E uma das características do taurino é odiar mudanças. E sim, por muito tempo eu odiei mudança. Eu sou da geração millennial, mas sinceramente, durante muitos anos da minha vida eu me vi como uma baby boomer. Que queria sim ficar 20, 30 anos numa empresa. Que queria segurança, uma segurança que hoje eu sei que não existe. E uma das minhas maiores libertações foi quando eu entendi que a gente não deve lutar contra a mudança. A gente deve embarcar no trem da mudança e conseguir se adaptar, porque senão vai gerar um sofrimento absurdo. Não dá para lutar contra a mudança. Seja ela para melhor ou para pior, infelizmente. A mudança que ocorre no ambiente externo, ela não tá nas tuas mãos. Tu pode controlar o ambiente interno com muito autoconhecimento, mas mesmo assim é difícil. Mas tu pode. Agora, a mudança externa não é possível controlar.
Então aquele emprego que tu gostava muito e a empresa fechou, tu não tem o que fazer por isso. Aquele relacionamento que foi maravilhoso no começo e hoje a pessoa por algum motivo mudou e se tornou um companheiro desagradável, tu não pode mudar. Tu pode mudar as tuas atitudes perante isso. Mas ninguém muda ninguém. E a gente não tem força para mudar o ambiente externo, somente o interno. E uma das grandes mudanças que a gente pode fazer é aceitar que as mudanças vão vir. Quem aqui sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos? Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, né? E a mudança, ela vem. Geralmente, ela vem sem avisar. Ela não bate na porta e pede licença, ela entra. Ela acontece. Tem mudanças muito boas que chegam travestidas de coisas ruins. E tem mudanças que chegam de cara limpa, mostrando que elas vão ser ruins. Uma perda de um familiar, uma doença, uma amizade de muitos anos que se acaba. Essas coisas vão acontecer em algum momento da vida. E a gente tem que estar pronto para encarar a mudança da melhor forma possível. Porque mesmo que uma mudança seja para ruim, no momento em que tu te adapta, tu cria novas possibilidades. A gente não pode controlar o ambiente externo, mas a gente pode criar oportunidades. Então não, eu não acredito que é só mudar o pensamento. Até porque sem ação a gente não muda a forma que a gente enxerga as coisas. Muda as atitudes, muda o mindset, muda a tua vida sempre que tu desejar e te adapta quando essa mudança vier sem ser chamada. Fico muito feliz que tu tenha ficado até aqui e até o próximo vídeo.